Bem-vindos a mais um podcast do Vamos Descomplicar o Cake Design. Este podcast tem o apoio da Visionary Experience, uma empresa que trabalha com todos os tipos de produtos para cake design e pastelaria, e das escolas Luís de Faz. No nosso podcast de hoje temos uma convidada muito especial, que é a Marta Torres, conhecida por fazer umas bolachas do outro mundo. Bem-vinda, Marta, bem-vinda a este podcast. Muito obrigada, Magda. É um prazer estar aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Eu começava já a conversa contigo por um comentário que nós tivemos as duas, em que tu dizias que quando tiras uma foto às tuas bolachas, muitas vezes tens pessoas que dizem que não são reais, que são inteligência artificial a trabalhar. É verdade. Eu confesso que no início, quando ouvi esse comentário, eu ficava um pouco incomodada. Sentia que era um desrespeito para o meu trabalho, que as pessoas não tinham minimamente prestado atenção e avaliado todo aquele esforço que eu incluí na bolacha. Mas depois comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Comecei a ver que isso, se eles realmente faziam essa comparação, achava que deveria ser considerado como um cumprimento. É evidente que depois mudei um pouco na minha apresentação, ou seja, passei a mostrar um pouco, não do passo a passo completamente, mas alguns detalhes em que a pessoa pudesse ver, não, realmente foi ela que fez, e então virei as coisas, comecei a aceitar isso como um cumprimento. Mas é um facto, e fico muito feliz que as pessoas assim pensem. Por acaso, a primeira vez que eu vi as tuas bolachas, eu nem sequer ponderei a hipótese de serem com o glacê, o royal icing. Eu pensei que pudesse ser uma pasta de açúcar que tu aplicasses na bolacha, porque era tridimensional. E quando comecei a ver a designação que tu depois colocas, eu pensei, não é possível, porque são lindas, é um trabalho maravilhoso, mas que tu deves ter demorado imenso tempo a desenvolver essa técnica. Ou nem por isso? Bem, então, se me permites, vou voltar um bocadinho atrás. Eu, quando comecei a fazer bolachas, as bolachas surgiram na minha vida de uma forma totalmente inesperada. Eu vivi 20 anos da minha vida fora, eu estive ligada à banca e consultoria. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isto. Mas eu sempre gostei de cozinhar e fazer bolos e tudo isso, mas eu nem sabia que existiam estas bolachas. Isto era uma coisa muito americana. O que acontece é que depois dessas voltas que eu dei pelo mundo, uma das quais depois já te conto uma outra experiência, não exatamente das bolachas, mas outra experiência também relacionada com este mundo mais da culinária. Quando finalmente regressei a Portugal, depois de 20 anos, é muito difícil, porque os amigos que tu deixas cá, com quem vais mantendo um contacto, mas quando regressas, o que é que acontece? Se vens anualmente, a Marta está aí, vamos fazer o almoço, o jantar, o que seja, e tudo bem, a Marta vai embora, cada qual continua com a sua vida, e seguimos caminhos diferentes, mas manteve-se aquela amizade. Quando eu regressei definitivamente, uma das coisas que eu encontrei e que me custou imenso foi a solidão. Porque eu tenho amigos espalhados por todo o mundo e tentei, com estes amigos de Portugal, reatar uma relação mais próxima e não funcionou. Então, a minha filha, que vive nos Estados Unidos, viu-me um pouco em baixo de forma. E ela dizia, mãe, tu gostas tanto de fazer doces, porque é que tu não tentas fazer bolachas? E ela apresentou umas bolachas americanas. Eu comecei a olhar para aquilo e confesso, eu não sabia fazer glacê. Eu recordo-me que a primeira vez que fiz glacê, coloquei um bocado de açúcar em pó, 3 gotas de limão, esfreguei assim num saco de plástico e decorei as minhas bolachas. Era o meu glacê. Portanto, podes imaginar. Bem, entretanto, eu não gostei, porque era tudo muito pegajoso, eu não sabia lidar com aquilo. Precisa de tempo. E eu não sabia, mas eu sabia, na minha mente, eu queria criar baixo relevo, eu queria fazer qualquer coisa. Então, o que é que eu fiz? Durante 6 meses, treinei, foi o acordo que eu fiz com a minha filha, foi, se isto funcionar durante 6 meses, durante este período muito bem, se não funcionar, não é para mim, e passados 6 meses, de facto, atrevi-me a entrar num concurso internacional e apresentei um trabalho onde eu já
começava a apresentar um bocadinho de relevo, porque eu, durante aquele período de 6 meses, fui manipulando o glacê. Há vários tipos de glacê e eu fui vendo aquele que se adequava mais às minhas necessidades, manipulando a proteína e tudo isso, fui estudando esse processo, até que apresentei esse trabalho e ganhei. Esse foi o clique. Esse clique, a tristeza, a solidão, tudo isso foi-se embora, porque eu encontrei ali algo que realmente me dava prazer e que me satisfazia. Mais 6 meses, ou seja, decorrido um ano, recebi o meu convite para dar aulas fora do país e foi um processo. E foi a partir daí Foi. Neste momento já ensinei em 33 países diferentes, muitos dos quais eu vou com frequência. E já estás neste mundo há mais de 7 anos? Sim, estou. Eu comecei em 93, portanto comecei a ensinar em 23, perdão, 2013, era o 3 que estava aqui. Em 2013, depois em 2014 já comecei a ensinar e tem sido até agora. Parei no Covid. Tens alunos pelo mundo inteiro? Tenho desde a Índia ao Irão, à Austrália, Sérvia, ou seja, assim, realmente sou muito... Eu olho e vejo, realmente tem sido uma trajetória incrível, as experiências que eu tenho tido. As culturas que tens conhecido. Exatamente, e uma coisa que eu gosto de fazer é, quando eu vou a um país que é totalmente diferente do nosso, eu gosto de... Não é porque a Marta chega, temos que mudar porque a Marta chegou. Não, eu gosto de integrar-me na cultura, como por exemplo na Índia. Na Índia eu comia à mão, como eles comem, com o naan, quer dizer, não foi talvez a minha melhor refeição em termos de resultados, mas eu adorei aquela experiência, não é? E entre outras que tenho feito. Então, diz-me só uma coisa, tu quando começas, um bocadinho para tapar a solidão que estavas a sentir, ou seja, é mais ou menos a mesma experiência de muita gente, não digo que para tapar a solidão, mas para complementar, não é? Começa a trabalhar nesta área, mas que tu própria, para chegares onde chegaste, tiveste que ir pesquisando, estudando, manipulando os ingredientes para chegares onde chegaste. E muitas vezes nesta área as pessoas acham que basta ver um vídeo no YouTube, não é? E já conseguimos fazer e já somos cake designers de sucesso. Mas não, isto leva tempo. Pesquisa. Eu sabia o que é que eu queria. Para eu conseguir criar esta dimensão, portanto, eu não procurei um estilo, mas comecei a achar engraçado quando eu comecei a publicar o meu trabalho e as pessoas me diziam: olha Marta, sem ver o teu nome já sabia que era um trabalho teu. Foi quando me dei conta de que tinha um estilo. Mas eu sabia desde o início, desde a primeira vez em que eu estava a esfregar ali aquele açúcar, fazer uma mágica, uma magia, eu sabia que queria dimensão, queria criar baixo relevo. Então eu comecei a estudar. Portanto, nós sabemos que... isto não é uma aula de glacê, mas nós sabemos que há vários tipos de glacê que têm a ver com a proteína que nós utilizamos, 100%, portanto a albumina, clara de ovo, fresca, tudo isso, e até que eu descobri qual era a fórmula, vá lá, que se ajustava ao trabalho que eu queria criar, e isso dependia toda da quantidade de proteína que eu colocava no meu glacê. O tipo de açúcar varia muitíssimo, porque há açúcar que tem, por exemplo, açúcar palpável, esqueçam, para o meu tipo de trabalho. Portanto, eu refiro sempre o meu trabalho, não quer dizer que para os outros não funcione, não é? Açúcar que tenha muito amido. Portanto, eu fui estudando as várias possibilidades. Uma coisa muito gira, por exemplo, me aconteceu. Eu estive um mês a dar aulas na Argentina. Eu fui à Argentina com a ideia de dar aulas em Buenos Aires no fim de semana e afinal mal sabia eu que eu ia fazer como que uma evangelização à volta da Argentina, porque nitidamente, porque quem me vou lá, permite, vou sair só um bocadinho, mas volto outra vez ao glacê, quem me vou lá fez uma coisa que eu só descobri quando fui, que eu fiquei maravilhada. Era muito difícil, dada a dimensão da Argentina e a dificuldade económica e deslocação de muitas pessoas, eles não podiam ir todos para Buenos Aires, ficava extremamente dispendioso, eram dias de autocarro, e então a minha organizadora pegou em mim e levou-me a vários pontos na Argentina. Eu fui a cidades, por exemplo, com 500 mil habitantes, que era terra batida, não tinha... Portanto, estás a imaginar, foi uma experiência. Então, eu gosto de trabalhar com o produto local, porque quando eu for embora,
quando eu me venho embora, São aquilo que eles eles têm que têm. trabalhar com o que têm. Então eu fiz experiências, 7 tipos de açúcar, que fui manipulando até eu conseguir uma receita que eu dissesse, ok, eu vou-me embora, mas eles têm um produto igual àquele que eu utilizo, Uau! com aquelas características. Portanto, o glacê é a nossa ferramenta, portanto, é o ingrediente principal, não é? Claro que depois as técnicas de aplicação e tudo isso diferem, porque não é só apertar o saco e ligar e já está, não. Mas o glacê é fundamental, então eu certifico-me sempre, para além da minha receita já pronto, Original. Sim, original, sim, eu sim. tento, em cada país, se é o caso, preparar um glacê, por isso eu vou com antecedência, eu preparo, eu peço às pessoas, dê-me açúcar do supermercado, não quero açúcar, porque é mais acessível para as pessoas. Normalmente as características vão mais de acordo com aquelas que eu utilizo aqui, para que quando a Marta acaba as aulas, as pessoas têm ali uma receita que já está testada e podem fazer o mesmo no meu trabalho. Claro, precisam de prática, não é? Isso é uma lição de humildade. Só aí é uma lição de humildade, porque não, quando tu estás a ensinar e tentas que aquela pessoa, quando tu saias, ela tenha todas as condições para fazer aquilo que aprendeu, isso é super importante. E é muitas vezes isso que nós não vemos em alguns formadores, que é não quererem demonstrar tudo aquilo que possa ajudar a outra pessoa a crescer. Eu quando dou aulas, eu dou muitas aulas de Zoom também, ou quando dou aulas presenciais, uma coisa que é fundamental para mim é, eu não vou fazer uma demonstração, porque eu não vou demonstrar a minha habilidade para fazer aquele trabalho. Eu vou ensinar para que as pessoas possam fazer um trabalho o mais idêntico possível àquele, que as levou até lá. Sem teres receio que possam fazer um trabalho tão bom como o teu. Sabes que eu sinto-me tão feliz. Eu, por exemplo, eu tenho alunas minhas a ganhar prémios. Por exemplo, o ano passado, uma aluna minha, aliás, 2 na Austrália, em anos consecutivos, elas ganharam o prémio da artista, Cookie Artist of the Year. Para mim é maravilhoso. Claro que eu não fui a única formadora deles, mas eu sei que um bocadinho de mim Tiveste está um lá. bocadinho É lá. incrível, por exemplo, quando eu nas minhas aulas de Zoom, eu já tive os 5 continentes, é verdade, os 5 continentes ao mesmo tempo numa aula. Há uma aluna minha que ganhou há 2 anos o prémio na Austrália. Ela tem 5 miúdos, são 3 gêmeos e 2 gêmeos, e não têm nem 5 anos, Meu Deus. a totalidade. E ela passa a noite, porque quando eu começo as aulas aqui às 2 da tarde, para ela é meia-noite. Às 6 da manhã, quando acabamos a aula, os filhos já estão de pé e ela passou toda a noite A comigo. trabalhar. E eu penso, meu Deus, será que eu própria faria isso para participar de uma aula minha? Não sei se faria. Hoje em dia eu decidi, nas aulas de Zoom, eu decidi gravar. Eu gravo as aulas, são aulas direto, não são pré-gravadas. São aulas, e eu decidi gravar, porque eu acho que é uma violência fazer as pessoas estarem estas horas todas. E penso, então Marta, mas depois as tuas técnicas, eu não sei o quê, elas de facto vão aprender as técnicas, elas de facto vão ter que praticar. E eu não fico preocupada, mas elas vão ficar tão boas quanto tu. Se ficarem, ótimo, é É sinal sinal que fostes boa que eu ensinei, professora. não é? Que eu lhes transmiti esse Claro, conhecimento. claro. Gosto de dar formação. Sinto-me feliz quando vejo um aluno que entra na aula e uma senhora que entrou na minha aula e dizia assim, chegava-me a um determinado, Marta, ajuda-me aqui. E eu dizia, olha, eu sentava-me, vê lá, 1, 2, a terceira vez, Marta, aqui. Não, vamos lá ver, tu vieste à minha aula, eu sei fazer, és tu que tens saído daqui a fazer. E então ela senta-se, eu explico, agarro na mão, aquelas coisas todas. No final, ela vai-se embora e diz-me assim, sabes, Marta, em muitos anos, a única pessoa que realmente confiou em mim fostes tu. Mas o que é que diz? Porque em casa, cada vez que eu tento fazer uma bolacha, a minha filha, larga isso, mãe, tu não tens jeito nenhum. O meu marido, mas tu ainda estás a insistir, tu não vês que isso não é para ti. E ela saiu com uma bolacha fabulosa, e hoje em dia ela dá aulas, porque eu já coincidi com ela, nos Estados Unidos, Uau. no Soflo, ela estava a dar aulas, e eu também estávamos as duas a dar aulas de bolachas. E ela entrou na minha aula assim. Portanto, eu fico feliz por isso, não fico com... Sim, eu por acaso tive a experiência de um formador que ele simplesmente mal interagia e depois deslocava-se ao pé de cada um
para ver como é que estava o trabalho e não comunicava, simplesmente agarrava e corrigia. E eu gosto muito de falar e falo pelos cotovelos. Somos duas. E então comecei a tentar meter conversa e puxar assunto sem resposta. Ou seja, eu se tivesse alguma dúvida tinha continuado com a mesma dúvida, porque e é isso que eu acho, é que muitas vezes são pessoas que têm formações a nível internacional, que toda a gente faz um esforço para poder ir a essa Uhum. formação e sais de lá sem conteúdo, sem o lado humano e sem o lado prático, porque não parece que aquela pessoa não te quer passar toda a informação para ficar a faltar sempre alguma coisa. E é isso que eu acho interessante em ti, não teres sequer essa questão. Olha, eu quando andava a estudar, eu recordo-me um dos meus professores de história, eu adorava aquelas aulas. Não só gostava de história, mas gostava muito da forma como ele falava. E eu ainda hoje me lembro das aulas dele, que aquilo era um entusiasmo. Eu tento, com as minhas aulas de bolachas, sejam online, seja presenciais, gosto mais presenciais porque é o contacto humano e tudo isso, é que as pessoas não só aprendam, saibam porque é que o estão a fazer, porque é que as coisas se façam assim, não é simplesmente, olha, repete, que saibam e que essa transmissão de conhecimento fique de tal forma que eles se lembrem. Por exemplo, eu tenho uma determinada técnica, há umas determinadas palavras que eu utilizo para explicar uma determinada técnica e eu achei engraçado que, seja aqui ou nos Estados Unidos ou na China, as pessoas dizem: "Oh Marta, eu às vezes sonho contigo." São determinadas palavras que eu utilizo up para uma determinada expressão e eu sonho com o up, mas elas sabem o que é que isso significa. Exato. Também se calhar foi um bocadinho excessivo, não sei da minha parte, mas elas sabem o que isso significa. Portanto, eu às vezes eu não termino, às vezes não dá para eu terminar os meus trabalhos. Mas eu não me preocupo se a bolacha de demonstração, se eu não a termino totalmente, porque eu sei fazê-la. Eu quero sim, a cada um dos meus alunos termine, leve o trabalho para casa e que nós consigamos abranger todas as técnicas, todos os detalhes. Claro, sempre lhes digo depois, há que praticar, mas eu quero que eles tenham a possibilidade de o fazer. Se eu não terminar, ok, eu gosto de terminar, mas se eu não conseguir, não, eu prefiro que eles terminem. A prática é a chave. Sem A dúvida, prática. sem dúvida. Praticar, praticar, praticar até chegar a. Às vezes, e já me aconteceram, olha, por acaso, eu tive uma aluna nas minhas primeiras formações, por acaso aqui, onde nós estamos, e essa aluna entrou, ela não estava familiarizada com as bolachas e, portanto, ela veio ver se conseguia, com a aprendizagem de bolachas, adicionar algo mais ao seu trabalho, porque ela vendia e tudo mais. E, de facto, ela achou um pouquinho desafiante e mostrou alguma resistência durante toda a aula. Eu recordo, nós estávamos a fazer 2 bolachas, uma das quais era uma figura, era um homem, e em um determinado momento ela cansou-se, porque aquilo estava a ser um bocadinho demasiado para ela. Mas eu pensei, não, eu não vou deixar sair daqui com esse sentimento de frustração ou de que aquilo não é para ela. Ela deixa cair o pincel e o pincel caiu sobre a figura que ela estava a trabalhar, que representava um homem. E vai-me mostrar e tudo isso, e eu disse, olha, tu não imaginas o que é que nós vamos fazer com o trabalho. E ela disse, não, já viste, está estragado. Nada, peguei no pincel, a figura não era para ter barba, mas nós fizemos uma barba. E eu vir-me, já viste, o teu trabalho é diferente de todos. Olha só, o teu trabalho é único. E ela assim, Marta, ganhaste. E ela admitiu, eu passei a aula toda aqui a tentar Sabotar-me a mim própria. mas tu venceste. E de facto, eu não podia deixá-la ir com aquela insatisfação, porque o trabalho estava bonito, simplesmente a barba ficou, ou seja, a figura ficou manchada. Fizemos uma barba, foi um trabalho totalmente diferente relativamente aos outros alunos. Portanto, é necessário também nós vermos como é que as pessoas estão a reagir e tentar descontraí-las também um bocado. O que é que tu achas que é importante as pessoas terem em mente quando têm essa sensação de frustração ou de não quererem avançar porque acham que têm imensos problemas e não estão a saber levar o trabalho, se calhar, da melhor forma? O que é que tu achas? Onde é que as pessoas se devem agarrar?
nesses momentos? Olha, eu acho que quando nós vamos a uma aula de qualquer coisa que nós não dominamos, primeiro temos que, à partida, assumir que vai ser um desafio. E eu acho que nesta pessoa e algumas outras que encontrei, felizmente não muitas, às vezes são pessoas que vêm à aula, elas dominam perfeitamente uma determinada área e de repente são confrontadas com uma coisa completamente diferente. E elas comparam, então, mas se eu consigo fazer bolos, consigo decorar, fazer isto, e agora eu não consigo fazer uma bolacha, e que, como disse há pouco, o glacê, há vários tipos de bolachas, mais elaboradas, menos elaboradas, mas é necessário que nós tenhamos uma mente aberta para a aprendizagem e aceitar que realmente aquilo que nós vamos ver de novo é um desafio que requer prática, que requer, mas principalmente que nós, se vamos, ok, eu estou disposta a ver o que é que vai dar. Em branco. Sim, mas eu acho que nem é bem resistência, é de repente a pessoa vê, mas como é que é? Eu domino, eu agora tenho aqui um 10 neste trabalho e agora vou para ali e sou um 0, e é essa frustração que eu encontro às vezes, o facto das pessoas não conseguirem aceitar que aquela área eles não dominam e não conseguem, começam a fazer uma comparação. E é como em tudo, eu por exemplo, eu não sei fazer bolos, mas se eu começar agora, vou começar da iniciação. Mas eu tenho que ter a minha mente preparada para isso. E vou evoluindo e vou praticando. Possivelmente não farei como as bolachas, mas tenho que estar disposta à aprendizagem. Mas também porque as pessoas muitas vezes querem agarrar todas as áreas. E às vezes é melhor nós fazermos bem uma do que termos 10 e não conseguirmos estar a criar bem as 10. Talvez, mas talvez, depende um bocadinho. Se tu tens um negócio e fazes bolos, queres complementar com bolachas, batizados, assim, hoje em dia as bolachas são muito requisitadas, tu podes optar, talvez, continuas a fazer aquilo que fazes do melhor, o teu bolo, podes fazer umas bolachas mais simples, Pois era o que eu ia mas dizer. apresentar as técnicas que eu apresento. Olha, tu fez a minha bolacha, por exemplo, não sei se tiveste a oportunidade de ver esta bruxa que eu fiz, eu não sei o quê. Pronto, essa bolacha. O que eu digo aos meus alunos é que vocês não têm que colocar todas as técnicas que eu apliquei numa bolacha, vocês não têm que aplicar todas de uma vez. O que é certo é que, mesmo com motivos mais simples, vocês podem criar um elemento diferenciador. Vocês aplicam a dimensão, não precisam de aplicar as técnicas todas, mas já fica uma coisa diferente, porque no final, custa tanto aplicar e criar volume como manter raso. Manter raso. É só uma questão de ordem, neste caso, ou seja, não é tanto assim. E tu, quando apresentas depois as bolachas como complemento, estas são únicas, têm esse tal fator diferenciador. E o teu nome, o Cookie Lab, é só a Marta Torres ou existe uma equipa toda por trás? Eu sou a parte criativa, eu sou o design, eu sou o fotógrafo, eu faço tudo sozinha. Eu confesso que eu, quando comecei, também já foi há algum tempo, poderia ter dado alguma outra volta nisto, mas não, eu sinto tanto prazer em andar por aí, em transmitir os meus conhecimentos e tudo isso, que eu nunca pensei em criar, ou talvez isso me obrigasse a criar uma base e me impedisse, de alguma forma, de fazer o que eu faço. E eu sou acho que sou um bocadinho nómada, não sei, e gosto desta possibilidade. Dessa autonomia também, de não dependeres de ninguém. Eu, por exemplo, só agora é que tenho um estúdio, é pequenito, mas tenho um estúdio. Para mim é muito mais fácil do que trabalhar numa cozinha. Em cada refeição tens que retirar tudo, depois limpas, voltas a pôr, não era viável. Mas como eu não fazia venda, mas mesmo assim a parte criativa, tu precisas ter uma quantidade de coisas, uma parafernália de coisas. Neste momento, na casa onde vivo, tenho um estúdiozinho e portanto, é agradável, mas o estúdio serve para tudo e não tenho câmara fotográfica, não sei fazer nada com câmara, é tudo com o telemóvel, comprei uma luzinha e tal, mas depois eu trabalho muito com base na luz natural, porque às vezes a luz em excesso, espero que esteja a dizer bem, a luz em excesso, por vezes retira aquela dimensão
torna os meus trabalhos um bocado assim mais estampas. Ok. E então preciso não luz direta, mas preciso de uma certa luz do dia para que se possa ver essa dimensionalidade do meu trabalho. Mas não, mas olha, isso vinha no outro dia, alguém me mandou uma mensagem e eu respondi e essa senhora depois teve a oportunidade de estar comigo e ela disse que a amiga disse, não foi nada a Marta, foi a secretária dela. Não, é que eu sou também a minha secretária. eu é que faço tudo. O que é que tem este trabalho? Eu levanto muito cedo, não pelas bolachas, levanto muito cedo, tenho a minha rotina, eu preciso daqueles momentos, aquela horinha de manhã, tomar o meu pequeno almoço, em silêncio, não faço meditação, mas quase, ler os jornais e vou ao ginásio. O ginásio não é só uma questão de manter-me na linha, não, é uma questão de buscar energia a todo o nível, física, mental. Eu, só que antes das 7 já estou no ginásio, portanto tenho todo o dia, antes das 7, sim, começar às 5 da manhã o dia, portanto queria esta rotina e isto é essencial para mim. Nos dias em que eu dou aulas presenciais, seja aqui em Portugal ou seja fora, o meu dia começa às 4h30 da manhã, acaba às 11 da noite. E porquê? Porque eu tenho, trabalhar com o glacê existe uma preparação tremenda e dependendo do número de alunos e dependendo da quantidade de cores e consistências que eu utilizo, implica que eu posso ter que preparar à volta de 150 sacos de pasteleiro antes da aula começar. Normalmente quando a aula começa eu já tenho 4 horas de trabalho. Mas estou tão entusiasmada a fazer, até mesmo não há jet lag, não há nada. Só quando eu entro no avião e regresso a casa penso, estou cansada. Mas só nisso, portanto é toda aquela... Quando a energia a adrenalina já acalmou, é que... que me permito, de facto, descansar um pouco, dar-me conta. Sim, então, e só essa hora de ginásio é que te faz compensar essa energia toda? Ou tu, não sei, tens mais alguma rotina que te ajuda a ter essa energia extra? Porque das 11 da noite às 5 da manhã são poucas horas de descanso, não é? Eu durmo pouco, como disse. Agora vou entrar aqui de inverno numa coisa. Olha, ginástica para mim é fundamental. Eu não começo o dia sem o meu exercício. Se não puder, por qualquer motivo, tento caminhar ou correr um pouquinho à tarde. Não é uma questão de... É mesmo, é mental, é física e mental. É fundamental. Deixa-me muito mais bem disposta. Mesmo muito mais bem disposta. Se não puder fazer, gosto de ler, por exemplo, depois de já ter terminado um projeto, gosto de ler. Se tiver, gosto de um banho de espuma de inverno. Portanto, são coisas que realmente são talvez mínimas, mas que eu sinto são essenciais para mim. Deixam-me com energia, com disposição, para que tenha a mente mais aberta à criatividade, a experimentar coisas. Que era outra pergunta que eu te ia fazer, que é, aonde é que vais buscar inspiração para ir criando novas bolachas e novas ideias? Olha, a inspiração, eu digo-te, para ti, em tudo o que vejo. Até em papel higiênico, hein? Já obtive inspiração, porque sim, foi uma vez, não me recordo em que país, vi um rolo de papel higiênico interessantíssimo e pensei, olha, que bela ideia. Em tudo, de facto. O meu trabalho tem várias vertentes, que é, portanto, a parte de vender já atualmente não faço, mas também tive e que era baseada naquilo que os clientes me pediam. A única coisa que eu acho que no momento quando nós somos mais criativos, para mim é extremamente difícil fazer 200, 250 bolachas todas iguais. Mata-me ter que fazer. E Filo, a última vez que fiz foi para um casamento e disse, não é isto, porque eu quero criar, eu quero fazer coisas. Portanto, essa parte da venda já está excluída. Então, o que é que eu tenho? Crio bolachas para me satisfazerem, que me apetece, por isso simplesmente. Pode ser um baixo relevo, pode ser uma escultura. Eu gosto de arte e inspiro-me bastante. Tenho a parte de... Portanto, hoje em dia há muito as colaborações. E eu gosto de colaborações, porque as colaborações são normalmente colaborações internacionais, artistas do mundo inteiro, em que as bolachas, os bolos, as flores, tudo, e estamos todos a trabalhar em redor de um tema comum. E, portanto, é muito desafiante e ver
dentro desse tema, a parafernália de trabalhos maravilhosos, incríveis, que aparecem, ver a criatividade ali. E gosto. Isso permite-me ir um bocadinho para além da minha zona de conforto. Depois tenho o trabalho que é para as aulas Zoom. As aulas Zoom, gosto de ter sempre um fator ali que um bocadinho desafiante para o aluno, mas que seja uma aula que eles possam preparar, porque o resultado incide também, não só pela técnica, que eu vou explicando, como também pelo glacê, consistência, porque aquilo, se não está na consistência correta, eles poderão ter dificuldade. Então, eu faço trabalhos que eu vejo que são suficientemente desafiantes, que são interessantes. Normalmente as aulas de Zoom, eles gostam mais do fator cute, assim, engraçado, e não sei o quê. Portanto, tem essa vertente. E depois tenho as minhas aulas presenciais. Aulas presenciais permite-me ir trabalhos mais desafiantes. Porquê? Porque eu estou aí, eu sei, sou eu que preparo o glacê, sou eu que estou com eles, eu verifico se eles estão realmente a agarrar o saco e a aplicar como deve ser, a consistência correta, portanto, eu trabalho assim. De vez em quando faço, precisamente, é um trabalho pura e simplesmente para me satisfazer. Portanto, há aqui, eu ontem terminei um trabalho, por exemplo, para o Dia dos Namorados, já está terminado, porque entretanto penso que agora vou à Inglaterra, Cake International, depois vou aos Estados Unidos, depois venho para a Espanha, e entretanto é janeiro e já está feito. Já está feito, portanto, nós trabalhamos com muita antecedência. Mas voltando à inspiração, tudo serve de inspiração. Tudo. Uma árvore, uma folha, uma cor, eu vejo qualquer coisa, olha, um trabalho desta cor, né, com esta textura. Gosto também de criar, e agora fiz um que ainda não está visível, tem uma data para ser lançado, que faz parte de uma colaboração, em que eu brinquei um bocadinho mais com texturas, que não é aquele boneco propriamente dito, mas com texturas, que é muito giro de trabalhar. É diferente, é diferente. E agora, falando um bocadinho mais para trás, tu chegaste mesmo a começar e a vender para o cliente normal, dito normal, não é? Sim. Como é que foi essa experiência? Olha, primeiro, como é que eu arranjei o meu primeiro cliente? Foi engraçado, foi através da minha cabeleireira. Ela sempre falou, assim o ciclo mais próximo. Eu comecei a falar das bolachas e mostrei, ela, ai que giro e tal. Quer dizer, para aquela altura eram melhores, confesso, estou muito orgulhosa daqueles primeiros trabalhos. Eu acho que elas eram mais saborosas do que bonitas, mas pronto. Mas, de facto, boca a boca, como se costuma dizer, começaram até que eu recebi a minha primeira encomenda, 200 bolachas, algo assim. Tive alguns pedidos de bolachas. Houve um que eu te vou dizer que foi o trabalho mais difícil que eu fiz, que foi um pedido do Japão. Pediram-me uma bolacha e mandaram-me uma fotografia, que era uma fotografia de um quadro de um senhor. Ele era um executivo de uma empresa e pintava por hobby. E, entretanto, o senhor fez 75 anos. E a filha contactou-me com uma fotografia de quadro, se eu podia fazer a bolacha. Eu acho que nós, quando fazemos... Eu, pelo menos, não consigo trabalhar num tema se aquele tema não me disser nada. E eu sinto muito pelo senhor. Agora, como, infelizmente, o senhor já não existe, já morreu, eu posso dizer. De facto, aquela pintura não me dizia nada. Aquilo não era... Não despertava nada. Nada. E para mim foi muito difícil fazer uma bolacha com um tema que não me dizia nada. Foi muito difícil. Mas, pronto, e houve outros, depois, talvez aquele por ser um trabalho tão especial, mas outros, ok, eu trabalhava para o cliente, aquilo que o cliente pedia, desde que realmente fosse possível de fazer, não é? Mas, felizmente, como eu te disse... consegui saltar. Mas quais eram os teus critérios? Portanto, o cliente podia escolher o que quisesse, podia-te ligar na véspera a pedir... Não. Tu tinhas regras, porque muitas vezes, e este podcast, com todos os convidados que eu vou tendo, este podcast acaba sempre por ir buscar um bocadinho esse assunto para que quem nos vê também saiba que todas as pessoas que vão tendo o seu trabalho valorizado e premiado, como é o teu caso, ou como foi o caso da Sofia ou da Milene, com quem eu já falei,
todas estas pessoas tinham regras Sem dúvida. e sabiam manter a sua identidade em todos os trabalhos, que muitas vezes nós, quando trabalhamos, queremos agradar ao cliente, acabamos por aceitar trabalhos que, como tu estavas a dizer, não nos dizem nada, deixam-nos frustrados porque não é aquilo que nós queremos fazer, depois o cliente não valoriza, acaba por criticar uma coisa ou outra e ainda nos deita mais abaixo. Portanto, quais foram sempre os teus critérios Uhum. para aceitares uma encomenda e para manteres ali Olha, cada um no seu lugar? eu tenho, isto é assim, as bolachas e trabalhando com o glacê, hum, eu não podia aceitar uma enormidade de cores. Se bem que aqui as coisas, entende, em Portugal faz-se um bocadinho diferente, infelizmente. Eu cheguei a ter encomendas, por exemplo, as pessoas perguntarem-me: olha, quanto é que custa uma bolsinha de 250 gramas de bolachas? Ou seja, bolachas decoradas não é ao peso, é a unidade. Mas eu realmente Exato, tive. exato. Eu entendi, ok, isto é no início, as pessoas não estão familiarizadas com este tipo de bolachas, mas isto não é o peso, é a unidade. Então, eu tinha estipulado um mínimo de bolachas, porque eu tinha que ligar o forno, tinha que fazer tudo isso, um mínimo de bolachas, normalmente dava a possibilidade de dois sabores e tinha estipulado um X cores. O preço estava pela quantidade, X cores, tipo de desenho, de padrão, portanto queria ser feito. Uma coisa mais elaborada já teria que passar, ou com mais cores, já teria que passar a um outro preço. Portanto, eu utilizei um bocadinho mais o sistema americano. O americano trabalha com mínimo uma dúzia, eu fazia meia dúzia, não por unidade, porque se me vêm pedir, ok, quero uma destas, é toda uma parafernália de desenhos e de cores e tudo isso, E de material que e de acaba material, por não. ser Portanto, desgaste. exatamente, portanto, eu trabalhava com quantidade, cores, tem um preço por uma determinada quantidade mínima, e, logicamente, tem que haver no mínimo 2 semanas para que eu pudesse planear as minhas coisas. Não só outras encomendas que tivesse, mas outros projetos que fosse. Tinha que planear, saber que e poder me dedicar. Não, de um dia para o outro não dá. É impossível. Portanto, temos que estabelecer as nossas regras. Temos que. Eu vejo muita gente em grupos nos quais eu estou, eu vejo muita gente que vende a uns preços que não paga os ingredientes, não paga o trabalho. E dizem, ok, mas eu se não estiver a fazer bolachas também ninguém me paga o meu trabalho. Não, tem que valorizar o seu trabalho. E mais a mais pessoas que vão à formação e tudo isso, a bolacha tem que refletir o seu trabalho, não só os ingredientes, o seu trabalho, a sua formação, tudo o que aplicou ali tem que ser refletido. Claro, as coisas têm que ser geridas e tudo isso, mas tem que aplicar. Não podem. Toda a pesquisa, ou seja, tudo isso é trabalho. E não é pelo simples facto de dizer, ok, mas se eu não aceitar essa encomenda, se eu não tiver. Não. Não. E isso acaba por criar precedentes, maus hábitos, e depois nós vemos pessoas a fecharem negócios que não conseguem avançar porque realmente não foram coerentes consigo próprios, com o seu próprio negócio. Eu, como digo, não tive assim tanto tempo dentro desse negócio, mas estabeleci as minhas regras. E as pessoas vêm, porque as pessoas querem, as pessoas gostam, e se nós fizermos um trabalho bem feito, as pessoas voltam. E isso é fundamental, as pessoas têm que Pois, e ser. lá está, depois a pessoa acaba por aceitar menos trabalho, mas dedica-se melhor a cada trabalho e faz um melhor trabalho para entregar ao cliente. E aí já Sem começa a dúvida. ganhar outro tipo de clientes, não é? Que se nós aceitarmos tudo, e eu estou a falar, mas eu própria já caí muitas vezes nesse erro de não conseguir dizer que não, querer ter o meu tempo, mas coitado, pronto, acabo. E acabar por nos prejudicar a nós próprios em prol do cliente que está a encomendar à última da hora, Uhum. sem qualquer respeito pelo nosso tempo, não é? E, e pronto, e o resultado nunca é satisfatório, nem para o cliente, nem para nós. E eu tenho, é muito importante. Eu, no meu trabalho, eu tenho que oferecer sempre o melhor de mim, neste caso das minhas aulas, e enquanto portanto, fazia bolachas, eu tinha que apresentar o melhor. Então, eu tinha que ter tempo para realmente fazer, porque se eu quiser que aquele cliente volte, porque aquela bolacha é a minha imagem, o marketing, não é?
e aquele trabalho eu tenho que lhe dar realmente todo o empenho que merece, seja assim, uma bolacha, nem que seja só uma bolacha redondinha, glaseada de uma cor, tem que estar o melhor que eu consigo fazer, porque essa bolacha vai ser a minha imagem. E essa bolacha fala por mim, poderá dizer outros, e se a pessoa gosta, se está contente, tal como eu consegui os meus cabeleireiros, portanto, os meus clientes no cabeleireiro, foi mesmo assim no início, portanto, nós vamos falando. E hoje em dia, com as redes sociais e com tudo, cada vez temos de ter mais cuidado. Mais cuidado. Mas sim, temos de ser criteriosos, temos de ser rigorosos, temos de estipular regras, é fundamental. Antes ias tu a concurso, agora avalias tu quem vai a concurso. Como é que é essa parte? Ser júri é uma responsabilidade tremenda e eu digo, está-se a aproximar o Cake International, na qual eu sou juiz oficial, o Cake International agora em Inglaterra, dia 1º de novembro. É de tal forma que é o aniversário do meu marido e eu vou para lá. Ele fica cá. Mas, não, voltando ao Cake International, e eu, portanto, eu sou júri também em algumas, não só presencial, onde já estive em várias feiras, como na Turquia, Itália, só para mencionar alguns. A responsabilidade é enorme, enorme, enorme. E eu confesso que, apesar de já ter muitos anos de experiência, quando chega o dia, eu sinto-me um bocadinho nervosa, porque eu sei, a responsabilidade é tal. Todas as pessoas que estão a competir colocaram todo o seu empenho no seu trabalho. E agora, compete-me a mim e aos meus colegas, nós analisarmos o trabalho deles. E o feedback, portanto, o resultado que eles obtenham e o feedback poderá fazer com que torná-los nas futuras... portanto, vedetas, diria, estrelas, não é? Neste mundo, ou poderá realmente, e é isso que eu jamais quero, portanto, eu faço sempre uma crítica construtiva, eu mostro sempre o que é que pode ser melhorado e dou sempre uma forma como é que eles podem melhorar. Portanto, eu tenho que ser imparcial, não é a minha opinião, mas normalmente eu dou sempre sugestões, portanto... por isso é que eu digo crítica construtiva, porque vem sempre acompanhada de uma ajuda para que eles possam realmente melhorar esse aspecto que foi menos Tu bom. És só júri na parte de bolachas e decoração de bolachas? Bolachas e placas que são também dimensionais. Nas placas há... Hoje em dia, na verdade, nas bolachas houve uma altura em que era só o glacê real. Entretanto, fico feliz de ter participado um bocadinho também na alteração das regras, porque no início eram 12 bolachas, havia um tema único e acho que isso era muito limitativo. Portanto, 12 bolachas era muita bolacha e um tema único limitava muito a criatividade das pessoas. Então, conseguimos reduzir para 6 e o motivo pode variar, desde que todas as bolachas se enquadrem no mesmo motivo e que haja um equilíbrio entre elas. Isso foi uma alteração para a qual eu contribuí, que eu acho que as pessoas estão satisfeitas com isso. Portanto, ser júri é muito, muito exigente, muito, muito exigente, porque eu sei que o resultado que eles obtenham pode mudar completamente a vida daquelas pessoas. E a última coisa que eu quero é que, ainda que o trabalho, que haja trabalhos muito superiores, mas há sempre algo de bom naquele trabalho. E eu quero que essa pessoa veja que o seu trabalho pode realmente ser melhorado. Eu quero que elas saiam de lá, ok, eu este ano não obtive nada, mas eu para o ano eu volto, porque eu agora já posso mudar isto, eu agora já sei como é que posso alterar. Portanto, eu gosto sempre de dar um feedback nesse aspecto. Eu quero ajudar as pessoas, realmente. E costumas apanhar vários artistas portugueses, ou Portugal ainda está... Olha, nas bolachas, infelizmente, já apanhei 2 nas bolachas, apenas, ao longo destes anos. Não vou mencionar nomes, mas sim, apanhei. Mas em termos de bolachas, não. Mas muitas alunas minhas. Portanto, quando eu estou a analisar as bolachas e eu sei de quem é aquele trabalho, eu chamo a minha colega e digo, olha, aquilo é tudo anónimo, não é? Eu tenho suspeitas de que este trabalho seja de alguém que eu conheço, de uma aluna minha. Portanto, por favor... avalia tu, e ela faz o mesmo comigo quando nós vemos, porque não queremos,
eu sou totalmente imparcial, não é pelo facto de eu identificar o trabalho que pode ser de A, B ou C, depois constato que sim, mas eu sou totalmente imparcial. Mas prefiro não ter... Não corres esse risco, É, não é? Nem de alguém também te dar é, essa indicação. ser júri obriga a formação, não é chegar lá e de repente, porque às vezes nós sabemos fazer, mas não sabemos realmente Avaliar. avaliar. Eu tive formação durante 3 anos e realmente foi fundamental. E mesmo assim, às vezes vou lá e portanto, as regras são extremamente rigorosas, são regras que estão previamente estabelecidas e, de facto, nós vamos pelas regras porque tem que ser, não podemos facilitar. Eu sei que às vezes é um milímetro, eu estou a falar de milímetros, que há uma determinada dimensão que tem que ter, se aquilo ultrapassa não pode ser, ou a forma, o display, como é, tudo isso obedece a regras. E eu digo sempre, leiam as regras, vejam, revejam e tudo, e no final voltem, mesmo depois de já terem colocado, porque não podemos ultrapassar. São extremamente rigorosos Tem que ser, tem na que ser. avaliação. O nível de trabalhos apresentados são incríveis, incríveis, incríveis. Então, tudo conta, porque há imensos trabalhos, não é só o ouro, a prata, o silver, há depois também aquele que será o melhor na categoria, e às vezes a diferença é mínima, mas é isso que faz a diferença, não é? Ser o primeiro, ou ser o segundo, ou ser o terceiro. Mas confesso que os trabalhos, um terceiro é já um trabalho fora de série. Fora não é? de série. É. E é o mundo inteiro a participar. Sim, eu não sei quantas nacionalidades teremos este ano, normalmente há sempre uma indicação, mas, ou por exemplo, o número de peças, até há bem pouco tempo, eu creio que já estavam quase 1000 peças em competição, em geral. 1000 peças em competição. Uau. E esta feira deste ano é uma edição especial, é o aniversário dos 30 o anos. aniversário, exatamente. Eu comecei a ir em 2016, porque em 2015 eu fui finalista aos prémios, estava a dar aulas em Milão, não pude ir, mas depois comecei a ir, eu desde 2016 vou sempre. Chega a março, o meu calendário, e além de mais não dá para esquecer que é sempre o primeiro fim de semana de novembro. Pois. Portanto, não, é muito interessante. Não, e hoje em dia, eu não sei que eu tenha conhecimento, mas provavelmente há imensas feiras a acontecer pelo mundo, mas esta é das maiores. Esta é das maiores. Olha, eu já tive a oportunidade, por exemplo, a Soflo, em Orlando, era uma interessante, depois de 10 anos agora acabou. Eu, por exemplo, em abril vou para uma outra em Itália, na Austrália, vou lá dar aulas também e participar, é grande. Também tem umas dimensões muito consideráveis, muito boas, mas confesso que Cake International é algo especial, é muito... E já está enraizado, já é uma feira que as pessoas sabem que vão lá, vão encontrar bons produtos, novidades, formação. Sim, e a competição que é fundamental, porque a competição pode lançar uma pessoa e de que maneira, e nós temos visto casos incríveis, pessoas que competem ganham primeiros lugares e não só, e depois é o Best in Show e não sei o quê, e elas, bem, aquilo é incrível, portanto é uma rampa de lançamento para uma carreira internacional, por isso a nossa parte como júri é essencial para ajudar a que essas pessoas o façam e aqueles que não conseguem desta vez, que voltem. E um dia chegaram lá. E tentem. Um Não deixar de tentar, não é? Exatamente. O que é que te levou, agora que sou a entrevista, o que é que te levou a fazer este podcast? Olha, o que me levou a fazer este podcast foi o começar a ver nas redes sociais imensas pessoas a quererem desistir do negócio. A quererem desistir e depois a conversa era sempre a mesma. Não somos valorizados, os clientes não sabem dar valor ao nosso trabalho, é muito complicado, as pessoas não percebem que os preços estão muito caros, então os valores já são outros, muita comparação com pastelarias, muita gente a trabalhar na área, como é que se costuma dizer aquela expressão de ao preço da uva mejona, Exato, não é? exato. E uma pessoa quer fazer um trabalho melhor, aumenta os preços, então muita gente desiludida. Não a falar comigo especificamente, mas como
O meu marido farta-se de rir comigo porque as minhas redes sociais é só bolos As minhas e também. culinária e tudo. Uhum. Porque lá está, eu acho que é muito importante nós estudarmos e muitas vezes haver outros trabalhos e outras pessoas a falarem, nós estamos sempre a aprender. Uhum. E então de estar tanto a ver, eu pensei, pá, eu gostava tanto de poder, sei lá, transmitir o conhecimento de quem já faz isto há não sei quantos mil anos e que já passou por isso, mas calma, vai correr Uhum. bem, é preciso ter atenção a este critério, aquele critério. Por isso é que eu muitas vezes no podcast eu pergunto sempre qual é o teu conselho para quem está naquele limiar de desisto ou Uhum. continua a insistir. Eu acho que às vezes nós temos que parar e analisar as coisas. Não é desistir do negócio, mas é dar-lhe uma volta. Eu acho que quando da pandemia e nós começámos a ver todo mundo fazia pão, tudo vazio e eram lives e as pessoas começaram a divulgar tudo gratuitamente. Eu fui convidada para fazer vários lives. Eu não fiz. E não fiz porquê? Primeiro, quando nós começamos, ok, estávamos todos enfiados em casa. E eu reconheço, eu estive 32 dias em casa sem sair de casa, não passei a porta da rua. E ainda bem, depois já te digo porquê, e ainda bem, porque possivelmente não estaria aqui. Mas pronto. Então, o que é que acontece? As pessoas começaram a ter tudo gratuitamente e habituaram-se a ter tudo gratuitamente. Quantas e quantas vezes as pessoas me dizem: olha, não tens aí um tutorial para como é que fizeste isto? Olha, como é que não sei e tal. E eu decidi que não, eu não vou fazer. Porquê? As pessoas começaram depois muitas ficaram sem trabalho e tudo aquilo. No início ainda havia algum dinheirinho, mas depois as pessoas começaram a ter dificuldades económicas. E eu fui voluntária da ReFood e eu vi muita coisa, como era. E então eu tomei uma decisão. Eu não vou dar nada gratuitamente, não vou fazer nada. Mas todas as aulas que eu der, eu vou dar uma parte e dei ao Banco Alimentar. Dei ao Banco Alimentar, dei à Caritas e não sei o quê. Porque canalizei de outra forma. Hoje em dia as pessoas estão tão habituadas a ter tudo gratuitamente que não valorizam as aulas. Eu, por exemplo, eu noto aqui em Portugal as aulas de Zoom não funcionam. Eu dou aulas em inglês, em espanhol e em português. E normalmente aulas de Zoom em portugueses não tenho brasileiros, mas não tenho portugueses. Os portugueses gostam mais da aula presencial. O português vai mais à aula presencial. No entanto, o meu mercado é mais um mercado americano, australiano, é mais esse mercado. Essas pessoas, como eu não posso ir a todo o lado, então elas optam mais pelas aulas Zoom. Mas se for, elas depois vão. Portanto, o mercado varia. Mas eu acho que isso veio também acabar por estragar um pouco quem faz bolos, quem vende e tudo isso, porque as pessoas habituaram-se a ter tudo gratuitamente e deixaram de valorizar o trabalho dos profissionais. E acham que os profissionais têm a obrigação de. Ainda há pouco tempo vi um comentário de alguém que estava a divulgar um curso num vídeo qualquer que a pessoa dizia, pronto, para se quiserem continuar a aprender mais informação sobre esta técnica assim assim, o meu curso é X, e alguém que escreveu, porque é que tu estás a cobrar valores para a pessoa aprender este tipo de técnicas se nós vamos ao YouTube ou à internet e conseguimos tudo de graça? E lá explicam tudo. E realmente aquilo deixa a pensar exatamente nessa situação que estás a falar. Tu verás que a maior parte dos vídeos são todos dessa altura. E eu achei. Eu pensava, ok, vamos lá ver, eu posso até divulgar e individualmente ou partilhar algo assim, mas eu vou divulgar as minhas técnicas para que depois os outros façam, tirem proveito e ganhem dinheiro com as minhas técnicas. E é o teu trabalho. Aconteceu-me uma vez, e repara, logo eu por acaso, quando surgiu a pandemia, eu em março de 2020 arranquei imediatamente com aulas Zoom, porque me pediram e eu comecei a dizer, isto até começou a dar, portanto eu fui logo das primeiras com as aulas. E então eu cheguei a ter alunos que, eu tenho uma aluna em concreto, que ela teve uma aula comigo no sábado e no domingo ela estava a ensinar as minhas técnicas numa aula.
Sério? Sim. Surgiu agora uma polémica, porque há polémicas disto em todo lado. Surgiu agora uma polémica de uma miúda aí, que dá aulas, e ela apresentou uma bolacha minha, como sendo o seu trabalho, criou uma aula, ela teve mais alunos na aula dela do que aqueles que eu tive na minha. Só que, entretanto, depois os alunos reclamaram. "Então, mas espera aí, nada do que tu me apresentas é igual a esta bolacha. Onde é que está a dimensão? Claro, a bolacha não era dela, era minha. Claro, e quando eu não quis fazer qualquer alarido, houve aí uma situação em que a denunciaram publicamente, eu mantive essas coisas, não. O que eu tenho a dizer, digo em particular, eu falei com ela e disse-lhe: achas bem? O que é que me dizes? Não sei o quê. Posso-te ajudar de alguma forma? E ela a única coisa que fez foi eliminou-me Delete. e já está. Mas, portanto, isto é o que vem, o YouTube, é o que vem, todas essas coisas. E não, esta e houve outras também que. Mas lá está, e isso vem muito de encontro ao que mesmo na área dos bolos eu acho que de todos os doces e também em todas as áreas, que é a pessoa vê que a outra tem um bom negócio ou tem Uhum. uma boa empresa e pensa, então eu vou começar a fazer aquilo porque eu também quero ter a minha vida assim. Só que as pessoas só veem uma parte, não veem depois que para tu chegares àquele nível tu tivestes não sei quantos anos de experiência e prática que te Uhum. permitiram chegar ali e a pessoa acha que de um dia para o outro consegue fazer criar um negócio e ter o sucesso. Eu tenho muitas vezes pessoas que me perguntam, por exemplo, as colaborações. Colaborações é uma forma de tu te mostrares ao mundo, porque sozinha não tens o alcance que terás incluída numa colaboração com artistas do mundo inteiro. E então é uma forma. E muita gente, "Oh, Marta, como é que eu posso fazer para entrar em colaborações?" Algumas são exclusivas por convite, mas há outras que são abertas, em que há grupos e tudo isso que aceitam as pessoas. Eu não poderia, por simplesmente ignorar. Mas não, eu tenho colocado muita gente em colaborações, porque eu digo: "Olha, experimenta aqui", depois à medida que as pessoas vão vendo o teu trabalho, ah, vais sendo convidada e tudo isso. Eu pensei: "Por que não? Diversidade, variedade", e de facto o que eu vejo com as aulas é assim, no YouTube tu podes aprender montes de coisas, mas se fores ver uma receita, falta sempre qualquer coisa. Uma técnica, há sempre qualquer coisa. Ah, não é garantido que tu consigas realmente aprender totalmente ali. Portanto, eu acho que a formação é essencial. Eu na formação que digo e que acho que é muito interessante é, eu, por exemplo, eu demorei 10 anos para chegar aqui, através, como autodidata, fui treinando, praticando, desafiando acima de tudo e tudo isso. Eu, com as minhas aulas, quero que os meus alunos façam o que eu faço, mas que não necessitem 10 anos para percorrer para ter um percurso, portanto, que seja menor, que eles consigam, de facto, e tenho muitos alunos que o conseguem. Agora, realmente é muito triste, é que tu vês que é usarem o teu trabalho e depois fazem-no como sendo o próprio e depois vendem-no e, claro, se as pessoas vêm às aulas é para aprender, não é? E vão utilizar essas técnicas. Portanto, eu estou consciente disso, não, eu não ensinava, mas acho que tem que haver um bocadinho de critério na forma como as coisas são ensinadas. E isso foi recente, eu vi um tutorial de uma aluna, essa em questão, que no dia a seguir estava a ensinar, vi um tutorial em que até as palavras que eu utilizo estavam lá escritas, exatamente. Nem teve o cuidado de variar. Ok, costuma-se dizer que é uma forma de, vá lá, um bocadinho de elogio, não é? O teu trabalho. Não sei, pronto. Eu, por um lado, fico satisfeita e ver que realmente. E ela tem muita capacidade, é uma pessoa com muita, muita, muita capacidade, mas às vezes fica assim um bocadinho frustrada É feio, que, é feio. não é? Que utilizem as coisas dessa maneira. Mas, bom, mas é assim, mas eu não fico. ah, eu passo à frente e, como o meu marido costuma dizer: "Ok, isso pode afetar, mas repara, até que realmente", quer dizer, afetar, não afeta, Sim, fico um bocadinho magoa, decepcionada, fico sim, exato, decepcionada, não é, fico um exato. bocadinho triste, mas
Pronto, quando elas perfeccionarem essa técnica, eu já criei outra. E neste mundo é assim, eu não estou aqui a competir com ninguém, eu estou a competir comigo mesma. Eu espero amanhã conseguir fazer uma coisa que hoje não consigo. E é só nisso, eu não estou aqui a competir com. Quero Levar as coisas de levar forma as leve. coisas, sem dúvida. De forma leve. Sem dúvida. Marta, foi um prazer enorme. Muito obrigada. Um prazer enorme falar este bocadinho contigo. Muito obrigada. Pareceram 5 minutos e Já. foi um bocadinho mais, mas foi um prazer. Muito obrigada pelas tuas dicas, pela tua disponibilidade. Obrigada por estarem desse lado a assistir a este podcast. Espero por vocês no próximo Vamos Descomplicar o Cake Design. Até lá. Beijinhos.